do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total, conforme o método de São Luís Maria Grion de Montfort. 12 dias preliminares empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz. Ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostre a seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Sabeis, pois, isto: se o dono de casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. O servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente? Que o Senhor encarregou sobre os outros servos para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia em que não o espera e numa hora que desconhece. O aniquilará e lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus fala sobre a vinda dele, né? E assim, a gente tem que estar... aí ele fala que nos dias do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que um dia Noé entrou na arca. Quer dizer o seguinte, assim, estava na época do Noé, do dilúvio,
todo mundo vivendo normalmente, fazendo suas coisas, trabalhando, buscando seus interesses, vivendo a sua vida, né, aqui na Terra, procurando seus interesses, sua vida normal, né? Casavam, se davam em casamento, estavam vivendo sua rotina. E Noé, o que Noé estava fazendo? Construindo uma arca, porque Deus tinha falado para ele que ia destruir tudo. E ninguém pensava, só ele estava se preparando para o dilúvio, só ele. E a hora que Deus chegou, que o dilúvio chegou, só ele e a família dele estavam preparados. E os outros nem aí, estavam vivendo normalmente. Eu não lembro agora, eu não li essa parte do Gênesis agora, mas eu acho que lá fala que eles achavam que Noé estava exagerando, que Noé estava louco, que não tinha nada a ver ficar fazendo aquela arca, que não acreditavam que vinha um dilúvio. E aí eu até vi, foi passando a Record, domingo, desenhos bíblicos, acho que é domingo, 9 horas, e aí passava a história de Noé, aí eles ficavam rindo dele, porque Noé estava construindo aquela arca e ficou muito tempo construindo, e ninguém estava preparado. E hoje eu olho para o mundo, eu vejo também dessa forma, que as pessoas não estão muita gente não está preocupado com a sua hora. Eu nem digo assim do fim dos tempos, isso também a gente tem que estar preparado, mas se Deus te chamar hoje também para junto dele, chegar só a sua hora, né, a sua hora de ir, e você vai estar preparado, a gente tem que estar preparado para ir a qualquer momento, porque a gente não sabe a hora que Jesus vai nos chamar. Nós não sabemos qual é o nosso último segundo aqui na Terra. A qualquer momento a gente pode ser chamado. E aí Jesus nos fala, vigiai e orai, porque não sabe que hora que eu vou chegar. Aí o servo, ele fala do servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou sobre os outros servos para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim, como ele ordenou. Então Jesus foi, ele nos deixou aqui, nos ordenou, nos ensinou, deixou a palavra dele para nos servir como guia, deixou todo o conhecimento que é necessário para segui-lo, para conhecê-lo, e ele vai voltar. Feliz o que estiver aqui praticando o que ele deixou, praticando o que ele pediu, o que ele ordenou como Deus. E em verdade vos digo, ele encarregará de todos os seus bens, Deus o encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros e a comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que desconhece, o aniquilará e lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, por exemplo, a gente pensar assim, meu Senhor está demorando, eu sou muito jovem, eu não vou morrer agora. Então, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus falou que eu tenho que me desapegar de tudo para seguir a Ele, que eu tenho que somente amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os mandamentos e tudo, mas eu sou muito jovem, isso não é para mim, não é para agora. Eu vou esperar. Quando eu tiver mais velho, depois que eu já tiver conhecido tudo do mundo, todas as coisas do mundo, eu me converto. Aí eu vou me converter, vou consertar, vou procurar a igreja, vou desapegar. Mas primeiro eu tenho que conhecer, tenho que comer e beber, como diz aqui no Evangelho. E aí isso aí Jesus fala, é o mau servo, porque a gente não sabe a hora que ele vai vir. Pode ser a qualquer momento. E ele vai te pegar no momento numa hora desconhecida. Então, vigiar e orar mesmo em todos os instantes da vida. Não
Não deixe se distrair pelas coisas do mundo, porque a qualquer momento ele vem. E ai daquele que não estiver vigiando e orando. Meditação do livro Fraternidade Arca de Maria. 8º dia. Morte do escravo do mundo e do escravo de amor. Meditação. Morte do escravo do mundo e do escravo de amor. Em todas as suas ações e pensamentos deveria comportar-se como se hoje mesmo houvesse de morrer. Se tivesse consciência pura, não temeria muito a morte. Melhor seria evitar o pecado que fugir da morte. Se hoje não está preparado, como estará amanhã? Esse é um trecho do livro Imitação de Cristo. Então, é o que eu disse, né? A gente tem que estar preparado para a morte todos os dias. Não ver a morte como uma coisa ruim. O que eu tenho que fazer é fugir do pecado e estar preparado para a morte. A morte é inevitável. O pecado já não. O pecado eu posso fugir dele, não pecar. Mas a morte vai vir a qualquer momento, sem que eu saiba a hora. Se hoje não está preparado, como estará amanhã? Se você está cultivando na sua alma o pecado e dando morte à sua alma, como você vai se preparar e se santificar amanhã? Já a partir de agora. Renunciar ao pecado. Enquanto vivemos na terra, somos peregrinos a caminho do céu. Se seguimos pela via que Deus nos marcou. Então, enquanto vivemos na terra, se seguimos o caminho que Jesus deixou, somos peregrinos seguindo o caminho do céu. Isto é o mais importante na nossa vida. Portamo-nos de modo que, ao partirmos deste mundo e no fim dos tempos, mereçamos ouvir dos lábios de Jesus Cristo aquelas palavras consoladoras: Vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Conforme Irmã Lúcia, apelos da mensagem de Fátima, página 205. Somos ambiciosos em conservar a vida aqui na terra e pouco nos preocupamos com a conquista da eternidade, sendo esta a que perdurará para sempre e que vale todos os nossos esforços. Recebemos a vida de Deus. A nossa alma espiritual vem diretamente dele e tende a ele voltar, já que somos todos chamados a participar da sua vida divina. Então nós somos partículas de Deus. A nossa alma saiu dele e tende a voltar a ele. Somos chamados a participar da vida eterna. Essa deve ser o objetivo da nossa vida, não a vida aqui terrena. Todos sabemos que um dia morreremos, visto que a morte é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. A morte é o pecado, a consequência do pecado original. E depois da morte, o que nos acontecerá? Será que merecemos a vida eterna? Ao esclarecermos estas questões, observamos a existência de duas realidades, o céu e o inferno. Mesmo aspirando à vida eterna, o dom da imortalidade está condicionado à fiel observância dos mandamentos divinos. Aqueles que puseram toda a felicidade em gozar o mundo enchem-se de aflições e angústias frente à morte corporal. Então, quando a gente coloca toda a nossa felicidade nas coisas do mundo, a morte para a gente é um terror, porque morrendo vai acabar a nossa felicidade, né? Então, se a gente coloca a nossa felicidade nas coisas eternas, na outra vida, na vida eterna, a morte não nos assombra, não nos assombra. Entretanto, os escravos de amor, se viverem fielmente os seus compromissos, terão a certeza do fim dos sofrimentos e a alegria do paraíso. A grande preocupação de Deus e de Nossa Senhora é que todos nós nos salvemos e alcancemos o céu. Aqui neste mundo vemos duas gerações bem distintas. A geração de Satanás, que arrasta pelo caminho do pecado, e a geração do coração imaculado de Maria, que, como mãe dos filhos de Deus, os leva pelo caminho da verdade, da justiça e do amor. Porque Deus é amor e todos os seus filhos se distinguem pelo amor. Conforme Irmã Lúcia, apelos da mensagem de Fátima, página 138.
Apesar de muitos contestarem esta verdade, o céu existe e há recompensa para aqueles que procederam bem, segundo a lei do Senhor, e o inferno é o castigo para aqueles que procederam mal. O fato de negá-los não faz com que eles deixem de existir. Para os que têm fé, basta acreditar nas palavras ditas por Jesus no Santo Evangelho. E se quisermos mais outra prova, prestemos atenção às mensagens deixadas por Nossa Senhora em Fátima. Vistes o inferno para onde vão as almas dos pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Quando rezais o texto, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Já que para nós a hora da morte é imprevista, utilizemos bem o tempo que nos é concedido pela divina providência, agindo com sabedoria e não abusando desta incerteza, deixando de buscar os prazeres de uma vida cômoda, as riquezas e a satisfação de todos os apetites da carne. Como escravos da Virgem Maria, vivamos sabiamente, preparando-nos com sérios exames de consciência e cotidianos atos de amor e de confiança, totalmente entregues aos seus planos de imensa caridade. Portanto, essa perfeita devoção à Santíssima Virgem, vivida e ensinada por São Luís, é um meio seguro para perseverarmos na graça, consistindo no morrer contínuo para si mesmo, desfazendo-se de toda e qualquer afeição às coisas más. Servir a Maria Santíssima é sinal de predestinação. Como vivemos é como morreremos. Para alcançarmos um bom fim, precisamos de um ardente desejo de crescer nas virtudes, observando os preceitos divinos, fazendo penitência e aceitando pacientemente tudo por amor a nosso Senhor. Isso de aceitar tudo por amor é muito importante para nos desapegarmos do mundo, para morrer para nós mesmos. Aceitar tudo o que nos acontece, todo o sofrimento, tudo o que acontece no nosso dia como sendo vontade de Deus. E ficar em paz, tranquilo, confiar sempre em Deus, sempre. Confiança cega em Deus, só Ele sabe o que é melhor pra gente. Se aconteceu, foi permissão dEle. E Ele sabe sempre tirar o bem do que a gente acha que é mal. Sempre, sempre Ele vai permitir que nos aconteça os sofrimentos para o nosso bem. Isso poderá até parecer-nos difícil, mas não estamos sós. Nesta contínua busca da perfeição, seremos auxiliados por Nossa Senhora. Então, essa questão de aceitar tudo, né, parece ser difícil. Aceitar, porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nos fazem sofrer, chorar. Mas não estamos sozinhos no caminho dessa busca da perfeição. Nossa Senhora está conosco, sempre disponível para nos auxiliar. Oração. Virgem Santíssima, em quem colocamos toda a nossa confiança, transformai as amarguras da vida terrena com a vossa doçura. O tentador quer nos lançar no desespero, mas o vosso amor terníssimo há de dissipar estas trevas. Esperança da nossa vida, conduze-nos à eternidade. Amém. Senhora das dores, faça da morte do nosso corpo a eterna glória da nossa alma. Essa parte aqui da oração que fala que o tentador quer nos lançar no desespero, temos que ficar muito atentos a essa questão do desespero, o desespero da salvação. Quando cometemos alguma falha, algum pecado, alguma ofensa a Deus, o inimigo quer nos desesperar, fazer-nos acreditar que Deus não nos ama. E essa certeza do amor de Deus não pode sair da nossa mente, jamais. Não pode, a gente nunca pode pensar que Deus não nos ama. Ele nos ama com um amor muito grande, muito grande. E mesmo que eu cometa o pior pecado, Ele está pronto para me perdoar. A gente vai, claro que nessa consagração a gente está buscando a santidade, a gente quer fugir do pecado.
Mas é bom a gente refletir que Deus tem um coração maravilhoso, grande, e que perdoa todo mundo. Jesus perdoou o ladrão que estava crucificado com ele. Por mais que o seu pecado seja grande, né? Jesus está pronto para te perdoar. Ele está te esperando ansiosamente, te esperando. Não tem nada que Ele não possa perdoar. Nada que Ele não possa perdoar. A única coisa que Ele fala na Bíblia que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Mas um dia a gente pode falar sobre esse pecado aqui, mas não pensa que Jesus estava pronto para perdoar Judas. Então pensa nisso. E compara o seu pecado com o pecado de entregar Jesus na mão dos carrascos para ser crucificado. Ele estava pronto para perdoar. Ele fala no livro da Valtorta, ele rezava, ele fazia jejum, ele passou teve um episódio que ele passou um mês jejuando, esperando os apóstolos que tinham ido numa viagem, e ele ficou numa caverna rezando e pedindo ao Pai, implorando pela conversão de Judas, pela alma de Judas. Ele estava pronto para perdoar, mas Judas não pediu perdão, não se arrependeu do que fez. Então isso não tem como ele perdoar, porque a pessoa não pede o perdão. Mas ele está pronto para perdoar qualquer pecado, desde que a gente peça perdão, que a gente se arrependa, né? E não duvide do amor dele. Não duvidar desse amor. O inimigo sempre vai nos tentar quanto a isso, quando a gente está em pecado, de que o nosso pecado não tem perdão e que Deus não nos ama. De colocar vergonha no nosso coração, colocar vergonha de falar com o padre. Vergonha porque o padre vai achar isso, vai achar um absurdo que eu fiz e não vai me dar a absolvição, não vai me perdoar. Não existe isso. O Padre vai te perdoar, com certeza. Com certeza. Peça a Nossa Senhora essa graça de chorar a dor dos seus pecados. Chama a Nossa Senhora para fazer um exame de consciência, né? E quem está há muito tempo sem confessar, antes de fazer a consagração, fazer um exame de consciência e pedir Nossa Senhora para ajudar. E que ela te dê essa graça de chorar a dor do seu pecado e se arrepender do fundo do coração e pedir perdão e se lavar na confissão. Meditação do Livro do Céu, volume 1. Jesus ensina o desapego do mundo exterior para Luísa. Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas, e com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que os rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão, em que não podes nada, não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade, e isso me basta. Então, esse trecho é bem no início, quando Jesus começa a trabalhar na alma da Luísa. E o que ele fala para ela, ensinando ela a desapegar do mundo? Ele disse: eu sou o único que merece ser amado. O único. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar somente a Deus. No seu coração vai ter somente o amor divino. Você tem que tirar esse pequeno mundo que a rodeia, a sua mente, cheia de pensamentos sobre as criaturas, sobre seus problemas, imaginações de coisas, ficar imaginando as coisas, preocupações com o que virá pela frente, com o que acontecerá no mundo, com um monte de vídeo que tem no YouTube sobre profecias do fim dos tempos.
Tudo, preocupação com seus problemas, com seu emprego. Tem que tirar tudo da sua mente. Eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir minha voz e derramar minhas graças e fazer-me apaixonar e te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Então a nossa mente tem que ser ocupada com as coisas de Deus, sem preocupações, sem medo, sem desespero, sem ficar pensando apegado às criaturas, sem imaginações fúteis. Aí ele fala, promete que você vai ser toda minha. E eu mesmo vou fazer essa obra, vou te ajudar a se desapegar. Você tem razão. Ele fala pra gente, você tem razão, você que está ouvindo, está pensando, é difícil fazer isso. É muito difícil calar minha mente e deixar só a voz de Deus me falar e falar só com Deus e amar só a Deus. Como eu vou amar as outras pessoas, e meu esposo, e meus filhos, e meu marido? E eu não vou me preocupar com mais nada, mas eu preciso disso para viver daquilo. Aí Jesus está falando para você, realmente você tem razão, que não consegue. É muito difícil mesmo, sozinha. Mas não temas. Eu farei tudo. Eu, Jesus, o Deus, farei tudo. Dá-me a tua vontade e isso me basta. Então, você deseja viver essa santidade? Você deseja ser toda de Deus? Você deseja se desapegar do mundo? Você entendeu que o mundo não te oferece felicidade, amor, que o amor está em Deus? Você entendeu isso? Você quer viver isso? Então me dá a sua vontade, isso me basta. Deus está falando isso pra gente. Basta dar-me a tua vontade. E aí Luísa fala, isto acontecia mais frequente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua, pedia perdão porque até aquele momento não o havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca mais só sem ele. E a voz continuava, não virei, virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Então ela clamava a ele, Jesus, eu prometo ser toda tua, de todo o coração. Pedia perdão porque até aquele momento não tinha sido toda dele. E falava para ele, não me deixe nunca sozinha, me ajuda. Eu desejo ser toda tua, mas eu não sei fazer isso sozinha. Aí ele falou, tá bom, eu não vou te deixar sozinha. Eu virei observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Então ele vai ficar observando seu coração, o que você está desejando e tudo para te ajudar nesse desapego. Todo dia eu sentia sobre mim, me repreendia de tudo, como por exemplo, se me entretinha demais falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia. Então, se ela ficava distraída, muito tempo conversando com a família sobre coisas inúteis, né? Ele repreendia ela e falava, estas conversas enchem-te a mente de coisas que não me pertencem. Circundam-te o coração de pó, de modo que te faz sentir débil minha graça, mas não mais viva. Me imite quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de aquecer os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Então ele está falando pra gente, ficar conversando coisas inúteis, enche a nossa mente de coisas que não pertencem a Deus. Então ficar envolvido o dia inteiro com notícia ruim de Covid, segunda onda de Covid, e ficar o dia inteiro vendo o que está falando mal do Papa na internet, procurando os vídeos sobre todas as profecias e tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, encaixar todas as peças para saber exatamente que hora vai começar os segredos de Medjugorje. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, mas não demasiado. Jesus vai te mostrar o que você precisa saber, vai chegar na sua mão.
Se preocupe em fazer tudo por Deus, com Deus. Aí Jesus fala: minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Então, imitar a vida dele. A vida dele era para dar glória ao Pai e pela salvação das almas. Assim, Jesus vai te ajudar a fazer isso, a ocupar a sua mente com isso, a desapegar totalmente de pensamentos que não sejam isso, que não se referem a Deus. Então, não ficar conversando sozinha com sua mente, com você mesma, com você mesmo. Conversar com Deus. E aí, se você está assim, num momento mesmo de preocupação, de desespero com alguma coisa, claro que você não vai ficar lutando, tentando não pensar e entrar no desespero, numa angústia. Não. Senta na frente do Senhor, entra em oração e conversa com Ele sobre isso, sobre o que está afligindo seu coração. E Ele mesmo vai te guiando, vai te instruindo. Ele falou para ela: vou observar todas as suas ações, movimentos e desejos. E Ele mesmo vai te ajudando. Mas então você tem que sentar e conversar com Ele sobre tudo. Não ficar conversando com você mesmo, ignorando que Ele está aí. Porque Deus habita em todas as pessoas. Em todos nós Ele habita. Aí a Luísa fala: eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha, confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim só não sabia fazer outra coisa que mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas as quais eu queria, em seguida me repreendia dizendo-me. Então, ela ficava pensando nas pessoas, pensando, por exemplo, na mãe dela, como ela amava a mãe dela, o que a mãe dela estava pensando, ficar ocupada com as pessoas. Pode ser, a gente pode levar para hoje, ficar pensando na salvação da alma da pessoa e ficar ali muito tempo pensando naquilo e angustiada porque a pessoa não se converte, a pessoa é assim, a pessoa é assado, e preocupada e tentando mudar o coração da pessoa. E aí Jesus fala: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olhe, se você não acabar com isso, eu te deixo. Se você não parar de pensar em outra pessoa e não se ocupar em me agradar, em me amar, eu te deixo. Ele falou para ela. Então, assim, claro que ele falou, ele se ocupava com a salvação das almas. A gente tem que se ocupar com a salvação das almas, com a salvação de todos, mas não ficar ocupada pensando na vida da pessoa, tentando consertar a pessoa, você mesmo, pensando o que você poderia fazer para aquela pessoa se converter. O que você tem que fazer? Rezar por aquela pessoa e confiar em Deus. Entregar aquela alma a Deus. Deus ama essa alma que você está preocupado muito mais do que você. Muito mais. Jesus se preocupa muito mais do que você está preocupado. Então, se você fizer o seu ofício que ele está falando, me amar acima de todas as coisas, eu sou o único que merece ser amado, você vai estar salvando muitas almas com isso. Você vai estar fazendo o seu papel, o que você veio fazer aqui na terra, amar a Deus sobre todas as coisas da sua vida por Ele, sofrer por Ele. E sofrendo por Ele, você vai estar salvando as almas, inclusive dessa pessoa que você está preocupado. Então, não ocupar nossa mente, com isso. Às vezes eu me sentia dando tais e tais reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que Ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar a nenhuma pessoa. Então, Jesus mostrou para ela tão claramente como Ele era o único que merecia ser amado, como Ele amava ela, e Ele também pode nos dar essa luz de como Ele nos ama, de como Ele é o único que merece ser amado, de como a gente é inconstante, como somos volúveis e inconstantes.
ela ficou super convencida e daí em diante não foi capaz de amar a nenhuma pessoa. Mas o que ela fala aqui não é pra gente odiar as pessoas de jeito nenhum. Jesus fala que a gente tem que amar a todos. Aí ele vai ensinar como amar as pessoas sem me separar de Deus. Aí ele fala aqui. Ela fala: ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem e que se tinha servido da criatura para me dar. Então, meu coração se unia mais a Deus. Então, Jesus nos ensina, não é que ele quer que a gente não ame as pessoas, pelo contrário. Mas a gente vai amar por quê? Porque as pessoas são imagens de Deus. Então, ele ensinou para ela como amar as pessoas sem se afastar dele, sem separar dele em nenhum momento, sem colocar outras pessoas no seu coração no lugar dele. Olhar as criaturas como imagem de Deus, de modo que se as criaturas me fazem algo bom, eu penso que é Deus que usou aquela criatura, está servindo da criatura para me amar. Então eu olho para o meu filho e vejo a imagem de Deus. E aí o meu filho vem me dar um abraço, um beijo, quer colo, quer carinho, me chama de mamãe, fica todo dengoso. Aí eu penso, é Deus que está usando o meu filho para me amar. E aí eu vou me unir mais ainda a Deus, porque eu vou ver ali o amor de Deus no meu filho. E vou receber aquele amor sabendo que vem do próprio Deus, que só Deus é bom, só Deus faz o bem, só Deus sabe amar de verdade. Então, quando a gente ama, é Deus se manifestando em nós. Quando a gente faz o bem, é Deus se manifestando. Então, quando a pessoa nos ama, é Deus se manifestando nela. Somos imagens de Deus. Se recebia mortificações das pessoas, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, se a pessoa me amava, eu atribuía aquilo a Deus. Deus estava servindo daquela pessoa para me amar. O meu marido está me amando, é Deus que está servindo dele para me amar. Se ele me mortifica, se alguém me mortifica, Deus está usando aquela pessoa como instrumento para me santificar. Porque, como a gente já falou, o sofrimento santifica. Porque foi um ato que Deus viveu, que Jesus viveu, ficou um ato divino. Santificação. Então eu não fico ressentida com ninguém, porque eu vejo Deus em todo mundo, eu não vejo a pessoa. E eu atribuo aquele sofrimento, foi Deus que permitiu, é Deus que está usando aquela pessoa para me santificar. Eu não fico ressentida com ninguém. Então você ama a todos. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhe perdi a estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Então, acontecia que ela olhava para as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, qualquer coisa que a pessoa fizesse de errado, ela não perdia a estima da pessoa. Se zombavam de mim, se me humilhava, se me fazia sofrer, eu me sentia agradecida por aquela pessoa. Então imagina você conseguir fazer isso, você viver assim. É amar todo mundo. Se a pessoa te faz um bem, você atribui a Deus e, louva a Deus, agradece a Deus, se une mais a Ele. Se a pessoa te faz um mal, você se sente agradecida, tem gratidão por aquela pessoa, porque você sabe que o sofrimento santifica e você está fazendo novas aquisições para a sua alma, está se purificando, se santificando. Então você tem que agradecer o sofrimento. Se as pessoas me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Então, quando a gente recebe um elogio, a gente nem dá assunto, despreza, agradece, mas no fundo do coração fala: hoje eu sei que hoje você está me elogiando, mas amanhã você pode me odiar, então eu nem
nem considero esse elogio. É Deus que está fazendo em mim, não sou eu. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Então, viver desse jeito é uma coisa realmente sem explicação, porque você não tem raiva de ninguém. Se a pessoa te faz um mal, você agradece, você reza pela pessoa, você louva a Deus por isso, você agradece a Deus. E se a pessoa te ama, você agradece a Deus, porque a pessoa está sendo usada para te amar. Então você fica livre para amar sempre. A liberdade dos filhos de Deus, o amor. Eu amo todos, eu estou livre para só amar. Não preciso ter raiva de ninguém, ressentimento com ninguém, não preciso ficar de mal de ninguém. Eu fico livre. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.